continuar com o nosso estudo sobre Santo Agostinho. Na aula passada a gente viu brevemente a teoria do conhecimento de Santo Agostinho. Agostinho tentando definir, né, e colocar de forma bem clara que nós temos a capacidade de conhecer não só o mundo sensível, como também temos a capacidade de conhecer as leis imutáveis e as leis eternas da realidade. E ele está fazendo isso justamente para nos preparar para a compreensão de algo de grande envergadura, que não é só entender como os animais se reproduzem, como os vegetais nascem e também são produzidos. Não se trata apenas de entender as coisas que acontecem aqui ao nosso redor e no tempo de uma vida, digamos assim, né? Ou no tempo de um ano, no tempo de uma colheita. Não, ele quer agora explicar algo de uma envergadura gigantesca, que é justamente a história toda. Agostinho está tentando, está colocando aqui os pressupostos epistemológicos, os pressupostos filosóficos, os pressupostos teológicos, de que existe uma história da salvação, e essa história pode ser compreendida não só à luz da fé, mas também à luz da razão. Não obstante, a razão deve aqui estar subordinada à fé. E é, portanto, dentro desse contexto, né, e dentro daquele aspecto que nós já falamos, né, que há o início do declínio da decadência do Império Romano, sobretudo do Império Romano do Ocidente, é nesse contexto que ele escreve o texto As Duas Cidades, justamente para defender os cristãos de mais uma onda de acusações que atribuem ao cristianismo a queda do Império Romano, porque nós agora abandonamos os nossos deuses tradicionais, abandonamos os deuses pagãos que protegiam Roma, né, para aderirmos ao Deus dos cristãos. Essa que é a causa da queda do Império Romano. Agostinho, portanto, na condição de advogado do cristianismo, ele vai defender o cristianismo e vai falar, olha, a coisa que funciona assim. Há dois amores que fundaram duas cidades. Tá? Dois amores fundaram, pois, duas cidades. Esse é o princípio estruturante da história romana. Agostinho agora está fazendo filosofia da história, teologia da história. E ele está fazendo de uma forma absolutamente revolucionária, porque ele rompe aquele paradigma anterior de uma história circular. Está falando, olha, a história toda da humanidade, ela tem começo, meio e fim. E os marcadores, né, que estão no começo, no meio e no fim dessa história, são marcadores postos pela religião cristã. E aqui ele vai fazer a descrição de cada uma das duas cidades. Da cidade terrestre, que é essa onde nós vivemos aqui, e da cidade de Deus, da cidade celeste, para onde nós queremos nos dirigir. Então, cidade terrestre ou civitas terrena, de um lado, cidade de Deus ou civitas Dei, do outro lado, ou também cidade celeste. Cidade terrestre de um lado, cidade celeste do outro. A primeira cidade terrestre é fundada no amor de si mesmo, levado até o desprezo de Deus. Portanto, essa é a característica, o princípio central da cidade terrestre. O amor de si mesmo, levado até o desprezo de Deus. Por outro lado, a cidade celeste, a cidade de Deus, a civitas Dei, ela é fundada pelo amor a Deus, levado até o desprezo de si mesmo. Agostinho é cheio dessas expressões, com uma certa simetria e um certo contraste. Então vejam só a beleza da formulação dele. Né? Cidade terrestre é o amor de si mesmo levado ao desprezo de Deus. Agora que ele inverte, na cidade celeste de Deus é o amor a Deus levado até o desprezo de si mesmo. Ele troca os termos das frases e consegue abranger praticamente toda a realidade dessas duas frases. A primeira cidade terrestre o que se manifesta na cidade terrestre é o orgulho, o desejo de domínio, o desejo de poder, a busca por bens corporais, sempre como um bem ou como um fim em si mesmo. Aqui o protótipo, o personagem que ilustra alegoricamente a cidade terrestre é Caim, o sujeito fratricida. O fratricida, aquele que mata o irmão. Por outro lado, o que se manifesta
Por outro lado, o que se manifesta na cidade de Deus é a humildade, é o serviço e uso dos bens temporais como meios, e não como fim. Como meios para o fim eterno. Tá bem? Aqui na cidade terrestre, os bens temporais são fins em si mesmos. Na cidade de Deus, na cidade celeste, os bens temporais são meios para um fim eterno. A coexistência do usar e do fluir. Então, na cidade terrestre, nós temos coisas. Essas coisas, obviamente, serão usadas. Serão usadas. Tá bom? No tempo presente, no século, como se diz, né? No tempo presente, no século, os cidadãos de ambas as cidades estão inextricavelmente misturados. Né? Estão de forma, como diz a gíria, né? Juntos e misturados. Né? Coexistindo nas mesmas nações e até na mesma igreja visível. Portanto, é um pouco a história da parábola de Jesus, do joio e do trigo. Estamos todos misturados. O cidadão terrestre busca fruir, amar como fim, os bens temporais. Aí seja a paz, a riqueza, seja lá o que for. Né? O fim de tudo é amar, o fim da nossa vida na cidade terrestre, ou do cidadão terrestre, é amar os bens temporais como fins, como finalidades, como escopo neles mesmos. Para o cidadão de Deus, o que nós precisamos fazer não é fruir, né? Não é tirar o prazer das coisas, mas aprender a usá-las. Aprender a usá-las como meio. Então, fruir, diz a distinção agostiniana, é amar como fim. Usar é amar como meio. Portanto, o cidadão de Deus, aqui para Agostinho, tem que aprender a usar como meio tudo que está aqui à sua disposição. Deixa eu desaparecer para você ler o que está aqui atrás. Olha lá. O cidadão de Deus, o cidadão celeste, aprende a usar, amando como meio, os mesmos bens para a sua peregrinação em direção ao bem supremo que é Deus. Agostinho vai trabalhando sempre por contrastes. Cidadão terrestre de um lado, cidadão celeste do outro. Temos os bens. O cidadão terrestre quer fruir, amando como fim, os bens temporais. O cidadão celeste não. Ele não quer fluir amando como fim, mas ele quer usar os bens temporais, porque ele vai precisar dos bens temporais para sobreviver, mas amando os bens temporais como meio. E esses mesmos bens para a sua peregrinação em direção ao próprio Deus, em direção ao bem supremo. São como degraus. Né? Para o cidadão terrestre, os bens são patamares. A gente chega ali no patamar e fica fruindo dos bens temporais que nós amamos, e amamos porque eles nos causam prazer aqui nessa cidade terrestre. O cidadão celeste não. O cidadão celeste usa das coisas que estão aqui à sua disposição, usa delas, mas não as ama como fim, apenas como meio, não como patamares, mas como degraus para nos levarmos em direção ao bem supremo nessa peregrinação até o fim da história. O progresso da história. Caim e Abel. A cidade terrestre começa em Caim, o construtor da cidade, e a cidade de Deus começa em Abel, o peregrino justo. Temos um outro momento no itinerário, né, da história da salvação, que é o momento que vocês todos conhecem, né, que é a construção da Torre de Babel. Aqui Agostinho usa o episódio da Torre de Babel como um símbolo da arrogância, da ímpia arrogância da cidade terrestre, que busca a glória e a unidade por suas próprias forças, desafiando o próprio Deus. O episódio da Torre de Babel também tem uma finalidade para explicar a nossa perplexidade diante da multiplicidade dos idiomas. É justamente ali que Deus destrói aquela torre e diz, para que vocês não vivam de novo essa arrogância de querer chegar até aqui por meio de uma torre, eu vou confundir todos vocês, fazendo com que cada um use uma língua diferente. Então, o episódio da Torre de Babel também tem um pouco esse caráter explicativo, né, da multiplicidade dos idiomas. Mas esse é um tema que a gente pode explorar melhor lá
uma outra disciplina que é a filosofia da linguagem. O que interessa para nós é como que Agostinho se apropria desse episódio. Tá? Agostinho se apropria desse episódio, dizendo, interpretando ele dessa forma, que a Torre de Babel é esse símbolo da arrogância. Né? Tem um termo em grego que designa exagero, híbris, né? Essa híbris humana, esse exagero humano, essa ímpia arrogância dos cidadãos terrestres, que buscam a glória e a unidade por suas próprias forças, desafiando o próprio Deus. Mas, no momento posterior, nós temos outros eventos que estão nessa linha da história da salvação para Agostinho, que são os momentos da vocação de Abraão e da vocação de Israel. O chamado de Abraão é um ponto de virada para a cidade de Deus. Então, é o começo da aliança. Com promessas de bênção terrena para Israel, né, Jacó, e espiritual, com Cristo e a igreja. Portanto, Agostinho pega, né, os textos bíblicos e vai, a partir do seu conhecimento dos eventos bíblicos, organizando a própria história da salvação. E falando, está vendo? Esses eventos, eles não são repetíveis, eles são irrepetíveis, eles são únicos. Portanto, não há circularidade na nossa história, tal como queriam os gregos. E aqui, esses são os destinos finais, né? O ponto de chegada da nossa história, que, como eu disse, não é mais circular. Para os cristãos, a história se torna linear. O fim da jornada. Bom, vamos ler aqui, eu não li, né? Tá lá. O juízo, a ressurreição e a eternidade. O fim da jornada histórica, o juízo final, é um evento escatológico que separará permanentemente e irrevogavelmente os cidadãos das duas cidades. O texto da Cidade de Deus, né, eu não falei aqui, mas é importante que eu fale isso para vocês. Nós temos uma edição da Vozes, da editora Vozes, e nós temos também uma edição muito boa. Na verdade, eu falei isso nas primeiras aulas, né? Mas vamos falar novamente, porque agora a gente está tratando exatamente desse texto. Então, você consegue baixar gratuitamente, sem nenhum problema com direitos autorais, tá? Diretamente da editora Calouste Gulbenkian. O site da editora Calouste Gulbenkian, KCA, tá? Começa com CA, Calouste Gulbenkian. É uma editora portuguesa que tem livros muito bons, com edições muito cuidadas, né, muito bem feitas. E você entra lá no site da editora Calouste Gulbenkian, procura lá publicações. Talvez você precise fazer um cadastro, não custa nada. E lá você vai encontrar um monte de livros de primeiríssima qualidade, tá? Uma edição primorosa, para serem vendidos e para serem baixados gratuitamente. Então você vai encontrar livros de Platão, livros de Aristóteles, livros de Santo Agostinho, Nicolau de Cusa, Isaac Newton, Kant, então, grandes livros da história da filosofia. E lá você vai encontrar os 2 volumes da Cidade de Deus. Tá bom? Aliás, acho que eu já falei isso aqui nas primeiras aulas, né? E o que é interessante é que na introdução da Cidade de Deus, a introdução que foi escrita recentemente pelo próprio tradutor dessa edição, ele traz ali uma vida de Santo Agostinho muito completa, porque as confissões, elas trazem a história de Santo Agostinho até os 42 anos. Depois a gente fica sem saber, né, por meio dele, diretamente, né, o que aconteceu com a vida dele. Mas nós temos, enfim, outros textos que nos ajudam a saber, né, mais de Santo Agostinho, para além do que está narrado nas confissões. E nessa introdução do livro A Cidade de Deus, publicado pela editora Calouste Gulbenkian, nós temos essa introdução, que é muito completa, e uma biografia, acho que talvez seja uma das biografias mais completas que eu já encontrei sobre Santo Agostinho. Tá? É grande, dá mais de 100 páginas só de introdução. Mas é uma boa entrada para você conhecer um pouco mais de Santo Agostinho. Eu sugeriria que você lesse
essa primeira introdução, depois se fosse para as confissões, e depois, se for o caso, você vai para a cidade de Deus. Tá bom? Vamos voltar aqui. Pois bem, o fim da jornada histórica é o juízo final, a ressurreição, a condenação eterna, para quem não vai para o céu, né? E a beatitude eterna. Então, o juízo final. O evento escatológico que separará permanentemente e irrevogavelmente os cidadãos das duas cidades. É o momento de separação do joio e do trigo, daqueles que estarão à minha esquerda e daqueles que estarão à minha direita. Todos ressuscitarão com seus próprios corpos, mas para destinos diferentes. Os santos terão um corpo espiritual e incorruptível, ou chamado corpo glorioso. Certo? Então, Agostinho está falando, olha, o final dessa jornada histórica vai ser assim. E vamos ter a condenação eterna, o suplício no fogo eterno para a cidade terrestre. Ele diz que é a segunda morte. E a condenação eterna para uns e a beatitude eterna para outros. A felicidade suprema para a cidade de Deus, essencialmente a visio Dei, a visão de Deus eternamente. Ou seja, estar diante de Deus, próximo de Deus, para sempre. Para sempre. A jornada da nossa história acaba assim. Portanto, tem começo, tem meio e tem fim. Não é mais uma história marcada pela circularidade. A paz perfeita. Então, um tema aqui do Agostinho é justamente o tema da paz. O tema da paz é um tema que atravessa toda a história da filosofia. Nós vamos ter depois, 1000 anos depois, na verdade, com o Nicolau de Cusa, um livro chamado De Parte Fidei, que vai ser escrito exatamente no momento em que Constantinopla cai, lá em 1453. Quando o Nicolau de Cusa vê, Nicolau de Cusa está vivo no momento da tomada de Constantinopla. Então, quando isso acontece, Nicolau de Cusa é um cardeal católico, na época ele é o segundo homem depois do Papa, ele é conhecido, é uma autoridade respeitadíssima. Então, Nicolau de Cusa escreve esse livro chamado De Parte Fidei, sobre a paz das fés, ou sobre a paz das religiões. E ele está ali preconizando, colocando quais seriam os princípios de uma paz perfeita ou de uma paz perpétua. E paz perpétua é justamente o título de um outro livro muito famoso de Immanuel Kant, que vai ser escrito no começo do século XIX. Tá? Agora está me faltando a data específica. No finalzinho do século XVIII, início do século XIX. Muito bem, então o tema da paz é um tema presente, sobretudo em tempos de guerra. E nesse momento Agostinho está vivendo um tempo de guerra. Um tempo em que os povos do norte, que nós aqui chamamos de bárbaros, os povos do norte estão atacando o sul da Europa, a região mediterrânea e, sobretudo, as cidades mais importantes do Império Romano, inclusive Roma. A vontade será perfeitamente livre, pois estará fixada no bem supremo, e não poderá mais pecar. Então a paz perfeita é justamente esse momento da beatitude eterna, e da vitória da cidade celeste sobre a cidade terrestre. Essa liberdade suprema, a incapacidade de pecar, não posse pecare, é a perfeição última da vontade. Esta, portanto, é a perfeição da beatitude eterna. Aqui tem uma série de questões que a gente poderia aprofundar, que são as questões relativas ao livre-arbítrio. Agostinho tem um livro famoso, que é o texto mais filosófico dele, inclusive. O texto mais filosófico de Santo Agostinho é o texto de Libero-Arbítrio, é o texto sobre o livre-arbítrio. Esse é o texto mais filosófico dele. Então aqui nós temos isso, o momento em que nós não podemos mais pecar, porque já estamos, já ultrapassamos, já saímos da cidade terrestre, já alcançamos a cidade celeste, estamos agora possuídos pelo próprio bem supremo. Bom, aqui nós fazemos apenas a recapitulação de alguns pontos-chave. O contexto em que esse livro, que é um livro gigantesco, é um livro grande também, tá bom? Também é um livro grande, tá? Mas quando eu falo gigantesco é porque ele é um livro poderoso, um livro com ideias fortes, e é um livro que reestrutura, reinventa a forma do ser humano ver a história. Isso aqui é importante. Seja você cristão ou não, ler a Cidade de Deus implica
em ter diante de si um texto que muda a forma como nós compreendemos a história. Por quê? Porque até hoje, nós compreendemos a história de forma linear. Você pode até não ser cristão. Tá? Mas a forma que você vê a história, ela é marcada por esse texto. Porque temos a ideia agora de que a história é não só linear, como ela também é ascendente. Ela tem uma direção para cima. Do ponto de vista de Agostinho, né, essa direção para cima é justamente, né, a direção, né, dos céus, a direção da cidade celeste, a direção do próprio Deus. Mas, se você não é cristão, tá bem? Há muitos, né, que acreditam que a história é a história da evolução. Não estou falando da evolução biológica, né? Mas da evolução, da complexificação da própria sociedade, da melhoria e do aprimoramento dos direitos civis, né? E do aperfeiçoamento da cidade, no sentido de que é melhor viver numa cidade hoje, em 2026, do que era viver numa cidade 500 anos atrás ou 1.500 anos atrás, como era o caso de Santo Agostinho. Certo? Agostinho, portanto, inaugura essa nova forma de enxergarmos a história. Tá? E essa forma de enxergarmos a história, ela ultrapassa já o próprio campo da religião cristã. Porque mesmo quem não é cristão acredita numa história linear, como Agostinho acredita, e não numa história cíclica, como os gregos anteriormente acreditavam. Então, o contexto, só para repetir, né, os pontos-chave dessa aula, é esse: resposta ao saque de Roma, em 410, e a apologia do cristianismo. A apologia que é a defesa do cristianismo. Olha, o declínio de Roma não é culpa dos cristãos. Bom? E nem está acontecendo porque os deuses romanos deixaram de proteger, os deuses romanos pagãos deixaram de proteger Roma, porque na verdade isso nunca aconteceu. Depois, a ideia dos dois amores, a distinção central entre o amor a si, e o desprezo a Deus, e o amor a Deus e o desprezo a si. Essa é a ideia que atravessa toda a obra A Cidade de Deus. Aqui nós temos, portanto, uma nova filosofia da história. Esse aqui é o aspecto revolucionário do texto de Agostinho. Tá? Seja você cristão ou não, esse aqui é o aspecto revolucionário da sua filosofia da história. Porque aqui ele muda a forma de compreendermos a história. É claro que a perspectiva dele é a perspectiva do cristão, certo? Mas, nos tempos modernos, depois da Revolução Científica, depois da Idade Moderna, depois do Iluminismo, nós continuamos a acreditar que a história ela é dirigida por uma ideia e aqui vem a palavrinha mágica, por uma ideia de progresso. Então, se dentro do horizonte cristão nós temos a história da salvação que nos leva para o céu, a partir do iluminismo, que é um tempo muito mais próximo do nosso, né, o que nós temos como motor da história é a ideia do progresso, do aumento da liberdade, da expansão dos direitos do homem. Portanto, existe uma estrutura dentro da nossa compreensão, dentro da nossa forma de compreender a história, existe uma estrutura que nos foi herdada pelo próprio cristianismo. Daí a importância de Santo Agostinho. Então não pensam que ao ler um livro de 1.500 anos atrás, 1.600 anos atrás praticamente, que é a data da Cidade de Deus, você vai estar diante de um texto obsoleto, de um texto esclerosado. Ao contrário. Muito da nossa forma de pensar a história hoje está enraizada ali, tem suas raízes no texto de Agostinho. Tá bom? Bom, então, a filosofia da história é a história como um drama linear, guiado pela providência, onde as duas cidades se misturam e depois se separam. Se, para Santo Agostinho, o que guia a história é a providência, hoje, para muitos de nós, o que guia a história é, por exemplo, o progresso. Outros vão falar, não, o que guia a história
é a economia. Não, o que é a história é o conflito entre as classes sociais. Não, o que é a história é o avanço científico, certo? Em um certo momento, alguém chamado Aurélio Agostinho disse: existe uma direção na história. Existe uma direção na história. Quem dirige a história é a providência divina, a providência de Deus. À medida que o tempo foi passando, depois da Idade Moderna, sobretudo, né, nós continuamos acreditando que a história tem uma direção, mas quem dirige a história não é mais Deus. Quem dirige a história agora é o progresso, é o conflito entre as classes, é a economia, é a ciência, enfim. Encontramos aí outros sucedâneos, né, para colocar no lugar da divina providência. O fim último para Santo Agostinho, qual é? O fim último, né, o nosso destino é a separação do juízo final e a paz eterna na visão de Deus. Só para concluir, fazendo uma ponte, né, com algo que eu acabei de falar, né, eu citei aqui que Nicolau de Cusa, que é um autor católico, nascido em 1401, morre em 1464, então 1000 anos mais velho que Agostinho, ele também tem um texto, né, chamado De Parte Fidei, onde ele vai tratar da queda do Império Romano do Oriente. Agostinho escreve um texto por ocasião da queda do Império Romano do Ocidente. Nicolau de Cusa, 1000 anos depois, escreve... Perdão, agora acho que eu troquei. Agostinho escreve um texto por ocasião da queda do Império Romano do Ocidente. E Nicolau de Cusa, 1000 anos depois, vai escrever um texto sobre a queda do Império Romano do Oriente. Aqui Agostinho está falando, né, sobre a visão de Deus. E não, por acaso, Nicolau de Cusa, 1000 anos depois, também vai ter um texto chamado A Visão de Deus. Portanto, existe aí uma separação só de 1000 anos, e 1000 anos é muita coisa, tá? Entre dois grandes autores cristãos, né? Agostinho, aqui no começo da Idade Média, no fim da Idade Antiga e no começo da Idade Média, e Nicolau de Cusa no fim da Idade Média e no início da Idade Moderna. Muito bem, a gente encerra aqui a nossa aula sobre Santo Agostinho, tá bom? Temos aqui uma interrogação, uma pergunta, né? A obra nos desafia a interrogar a natureza de nossas próprias cidades. Quais amores governam nossas vidas? E convidamos você a conhecer a Faculdade Deoniana, aqui em Taubaté, e os nossos cursos online, né, de filosofia, de teologia, para aprofundar a sua própria peregrinação intelectual. Então, mais uma vez, obrigado, e a gente se encontra na nossa próxima aula. Até lá!